Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Hoje lemos o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. A preocupação dos apóstolos diante de tanta gente faminta nos faz pensar hoje em uma multidão atual, não faminta, mas ainda pior, afastada de Deus, com uma anorexia espiritual que impede de participar da Páscoa e conhecer a Jesus. Não sabemos como chegar a tanta gente. Alenta-nos na leitura de hoje uma mensagem de esperança. Não importa a falta de meios, mas os recursos sobrenaturais, não sejamos realistas, mas confiantes em Deus. Assim, quando Jesus pergunta a Filipe onde podia comprar pão para todos, na realidade, disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. O Senhor espera que confiemos nele. Ouçamos o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus, após uma longa jornada, realizando muitos sinais, pregando e falando sobre o reino de Deus, se compadece da multidão que o seguia e aproveita essa situação para ensinar algo muito importante aos seus discípulos. Jesus sentiu pena daquela multidão porque eles iam voltar para casa de estômago vazio e pediu aos apóstolos que os alimentassem. Esse pedido do Senhor talvez não caísse muito bem para os discípulos, pois eles também estavam cansados, estavam fatigados da missão. Mas Jesus sabia muito bem o que lhes pedia. Jesus sabia que era difícil esse pedido, mas mesmo assim pediu, porque tinha algo importante para ensiná-los. O Senhor também nos pede coisas difíceis. Muitas vezes, coisas que nos parecem ser impossíveis de realizar, coisas difíceis de serem cumpridas. Mas à medida da nossa confiança, da nossa entrega, será também a medida do milagre que acontecerá. Jesus é o Deus do impossível. Ele fez esse pedido já sabendo que ele iria realizar. E ele nos ensina que o pouco que nós oferecemos, mas se nós o oferecemos com confiança, com despojamento,
é a partir daí a medida da abundância da sua graça. A sua graça se manifesta também na nossa confiança e no nosso despojamento. No fundo, o que o Senhor quer com esse dar-lhes algo para comer é que os apóstolos confiem nele. Não tanto naquilo que eles tinham, porque eles não tinham nada para oferecer, era muito pouco o que eles tinham ali. Na verdade, era uma criança que ofereceu os pães e os peixes, mas o Senhor quer exercitar em nós a confiança, de sabermos oferecer sim o pouco que nós temos. Na verdade, na maioria das vezes, diante daquilo que o Senhor nos pede, nós iremos de fato conseguir fazer muito pouco, quase nada. Mas o que realmente o Senhor deseja é que nós tenhamos confiança e ofereçamos com despojamento o pouco que nós temos. Ainda que o nosso recurso seja bem pouco, seja bem escasso, ainda que o que nós possamos fazer para o Senhor seja insuficiente, ainda assim, a nossa confiança em Deus precisa ser grande. E a partir da nossa confiança, nós também teremos grandes resultados. É deste modo, meus irmãos, com despojamento, com confiança, que nós iremos provar a grandeza e a bondade de Deus. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.